Cachorro Caramelo foi queimado vivo, mas o que ele fez depois deixou todos em lágrimas. Caramelo foi queimado vivo. As marcas no corpo chocaram a cidade. Mas o que ele fez depois deixou todos em lágrimas. Na manhã cinzenta de uma terça-feira comum, o silêncio da pequena cidade foi rompido por um burburinho vindo da feira central. Deitado junto às barracas ainda fechadas, estava Caramelo, o cachorro mais conhecido e querido da região, com o pelo chamuscado, coberto de fuligem e os olhos ainda atentos, como se nada pudesse apagar sua coragem. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. Alguns diziam que ele se aproximou demais de uma fogueira acesa nos fundos da feira. Outros achavam que foi só azar. Mas o que parecia ser o fim da história de Caramelo e foi apenas o começo. Uma mulher aposentada, conhecida por seus bordados e sua solidão silenciosa, decide levá-lo para casa. Mal sabia ela que, ao abrir sua porta para aquele cachorro ferido, estaria também abrindo espaço para reconectar memórias, desafiar o passado e mudar a cidade inteira. Se você já está envolvido com essa história, aproveita para curtir o vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Porque a jornada de Caramelo está apenas começando, se o que ele vai fazer a seguir vai tocar o seu coração. A cidade acordava devagar, como sempre fazia nas manhãs de terça-feira. Era dia de feira. Os bancos de madeira ainda estavam sendo arrastados para fora das barracas, o cheiro de pão quente começava a se misturar ao aroma forte de café coado em coador de pano, e a brisa trazia um sussurro morno vindo dos morros ao redor. O céu ainda estava preso entre o azul e o cinza, e a neblina se espalhava como um cobertor velho sobre o calçamento da praça central. Foi nesse cenário que tudo começou. Ninguém viu de fato o que aconteceu. Uns dizem que foi por acidente, outros suspeitam de negligência. O que se sabe é que uma fogueira improvisada feita por um dos feirantes nos fundos da feira ainda soltava fumaça quando o Caramelo foi encontrado. Estava deitado ao lado de uma pilha de caixas de madeira carbonizadas, com o pelo chamuscado em partes do corpo e o olhar fixo no vazio. Seus olhos não expressavam dor, tampouco medo. Havia algo mais profundo ali, como se ele entendesse que aquilo não era o fim. Era só o início. Caramelo era um desses cães que pareciam ter nascido para viver nas ruas. Ninguém sabia ao certo sua origem. Ele simplesmente apareceu um dia, ainda filhote, com os pelos dourados e uma mancha escura na pata traseira. Circulava por todos os cantos da cidade. Dormia onde fosse possível, comia o que lhe davam, e ganhava carinho de quem tivesse tempo e coração. Estava em todas as fotos da feira, dos eventos religiosos, dos desfiles de escola. Era quase patrimônio municipal. Mas ninguém o havia acolhido de fato. Até aquele dia. Dona Isaura ouviu os murmúrios na feira enquanto organizava suas toalhas de mesa e panos de prato bordados com capricho. Caramelo se machucou. Foi feio. Está vivo, mas não se mexe. Ela largou tudo e seguiu o pequeno grupo de feirantes que rodeava o animal. Ao se aproximar, algo dentro dela estremeceu. Caramelo olhou para ela. E foi naquele instante que algo inexplicável aconteceu. Isaura nunca foi dada a sentimentalismos. Viúva há mais de 20 anos, criará os 2 filhos com o salário de professora e a venda dos bordados. Era conhecida por sua firmeza, por resolver tudo com as próprias mãos. Mas quando se ajoelhou ao lado daquele cachorro ferido, uma ternura desconhecida escapou-lhe dos olhos. Passou a mão com delicadeza sobre o focinho dele e sentiu sua respiração quente, ainda forte. Os olhos do cão pareciam dizer algo que ela não sabia traduzir, mas compreendia mesmo assim. Como se dissesse, me leve com você. Eu ainda tenho um papel aqui. E ela levou. Caramelo passou os primeiros dias na área dos fundos da casa de Isaura, enrolado em um cobertor velho. A veterinária da cidade aplicou pomadas, limpou os ferimentos e recomendou repouso absoluto. Isaura seguiu à risca. Chegava da feira, punha o avental de lado, aquecia leite com aveia e sentava-se ao lado dele, mesmo em silêncio. A casa, que antes só tinha os barulhos da televisão antiga e do relógio de parede, agora tinha respiração, suspiros e patinhas arrastando no chão.
Aos poucos, o cheiro de queimado foi sendo substituído pelo aroma da comida no fogo e pelos sabonetes de lavanda que Isaura usava no banho do animal. No segundo mês, Caramelo já caminhava. Tinha perdido parte dos pelos em algumas regiões do corpo, mas recuperava a vivacidade. Comia bem, dormia mais ainda. Mas o mais curioso era seu comportamento, e toda vez que a porta do portão era deixada entreaberta, ele saía sozinho, caminhando em direção à cidade. Isaura ficava aflita no início, mas ele sempre voltava. Sujo, cansado, mas com um olhar calmo. Como se soubesse exatamente para onde estava indo e por quê. Foi numa dessas saídas que algo estranho aconteceu. Caramelo começou a visitar casas específicas. Parava em frente, sentava, e esperava. Às vezes uivava, outras apenas observava. As pessoas da vizinhança começaram a notar. Uma senhora jurou que, após uma dessas visitas, teve coragem de abrir uma carta antiga do marido desaparecido. Um comerciante afirmou que decidiu se reconciliar com o irmão depois que o cão passou a noite em frente à sua loja. Ninguém sabia como explicar aquilo. Era coincidência? Era imaginação? Ou havia algo mais? Isaura ouvia os comentários com um misto de orgulho e desconfiança. Será que aquele cachorro tinha mesmo algum tipo de sensibilidade? Ela lembrava das noites em que acordava chorando discretamente, e ele vinha, silencioso, deitar ao lado da sua cama. Não fazia barulho. Apenas se encostava, como se dissesse, e não está sozinha. E isso bastava. Mas havia um lugar onde Caramelo agia de maneira diferente. A velha capelinha da cidade, abandonada desde que a última missa fora celebrada, era o único ponto em que ele se recusava a passar. Parava a metros de distância, travava, olhava fixamente para o altar, mesmo de fora, e depois se virava para Isaura com um olhar inquieto. A primeira vez foi ignorado. A segunda, notado. A terceira, impossível de ser ignorada. Isaura passou a evitar o caminho. E mesmo assim, o cão parecia ser puxado para lá. O tempo foi passando. As cicatrizes físicas de Caramelo viraram marcas sutis em meio ao seu pelo já mais claro. As internas, ninguém sabia dizer. Mas algo dentro dele se transformava. Isaura também mudava. A mulher antes reservada, que evitava os vizinhos e falava pouco, agora trocava receitas, emprestava livros, contava histórias. O cão parecia ter acendido algo nela. O riso. A lembrança. A vontade de caminhar mais devagar e sentir o cheiro das flores de jasmim que nasciam no muro. E, sem perceber, ela também começava a curar feridas antigas. Mas o momento mais marcante daquela fase viria numa tarde de céu limpo, quando Caramelo voltou para casa mais sujo que o habitual, com algo preso ao colar. Era uma fita de cetim azul, daquelas usadas em missas antigas. Amarrada de forma sutil, como se alguém tivesse colocado de propósito. Isaura reconheceu. Aquele tipo de fita era usado nos tempos em que ajudava na sacristia, antes de tudo mudar. Ela não falou nada. Mas algo dentro dela tremeu. Quantas vezes tinha ignorado a existência da capelinha? Quantas memórias estavam enterradas ali? Naquela noite, não dormiu. Caramelo. Também não. A noite caiu silenciosa sobre a cidade, como se o tempo tivesse se deitado também, cansado. Dentro da casa de Dona Isaura, apenas os ponteiros do relógio marcavam a passagem das horas, com seus estalos espaçados. A fita azul, ainda úmida pela terra, repousava sobre a mesa da cozinha, e Caramelo estava deitado no tapete, de olhos abertos. Os dois pareciam em vigília, mas não por medo. Havia um sentimento diferente no ar. Era expectativa. Um chamado. Isaura, embora fosse mulher de fé silenciosa, há muito tempo não colocava os pés dentro da capelinha. Tinha crescido naquela cidade pequena, entre terços e procissões, e ainda se lembrava do cheiro do incenso e da luz amarelada das velas tremeluzindo na nave central. Mas também lembrava de momentos difíceis vividos ali. A última vez que entrou naquele espaço foi durante a cerimônia que marcou o início do distanciamento com o filho. Desde então, evitava passar pela calçada.
A presença da fita azul agora a inquietava. Isaura acordou cedo no dia seguinte, mas não foi para a feira. Preparou uma sacola simples, colocou uma garrafa de água, alguns pães e um pedaço de pano limpo. Chamou Caramelo, que se levantou de imediato, como se já soubesse que aquele seria um dia diferente. Não era hora de vender bordado, era hora de voltar ao passado. O caminho até a capelinha era curto, mas os passos de Isaura eram lentos. Ela parava a cada esquina, observava fachadas antigas, respirava fundo como se inalasse lembranças. Caramelo caminhava ao lado, atento, com o rabo erguido e os olhos fixos à frente. Quando chegaram ao portão de ferro enferrujado, ele parou. Não avançou, apenas olhou para Isaura, esperando. Era como se dissesse, desta vez, é você quem precisa entrar primeiro. Ela empurrou o portão, que rangeu alto, como se protestasse pela invasão após tantos anos. O interior da capela estava empoeirado, as paredes descascadas, bancos tortos e janelas parcialmente quebradas. A luz do sol entrava em feixes dourados que iluminavam partículas suspensas no ar, dançando lentamente. Apesar do abandono, havia algo sagrado ali. O altar ainda permanecia de pé, coberto de folhas secas e lembranças. Isaura caminhou devagar, cada passo reabrindo memórias. Ali ela havia rezado pelos filhos, pelo marido, pelos dias difíceis. Também ali receberá a carta que mudaria o rumo de sua família. Uma carta do filho mais velho, dizendo que partiria. Um adeus sem retorno. Na época, ela acreditava que havia feito tudo certo. Mas o silêncio dos anos seguintes mostrou que, talvez, nem tudo fora como pensava. Caramelo, finalmente, entrou. Caminhou direto até o altar. Parou diante de uma pilha de entulhos, cheirou o chão, empurrou algumas tábuas com o focinho e sentou. Não se mexeu mais. Isaura se aproximou, ainda sem entender. E então viu. Uma parte do reboco da parede lateral estava descolada. Ali, escondida atrás de um painel de madeira solta, havia uma pintura antiga. A imagem mostrava um cão dourado, muito parecido com Caramelo, deitado aos pés de uma figura angelical. Era uma pintura antiga, talvez esquecida pela passagem do tempo. Isaura sentiu um frio subir pela espinha. Aquilo não era coincidência. Era símbolo. Era sinal. Era história viva que o tempo não conseguiu apagar. Na semana seguinte, as notícias se espalharam. A velha capela, há anos ignorada, voltava a ser comentada. A imagem encontrada atrás do altar virou assunto nas rodas de conversa, nos bancos da praça e nos grupos de WhatsApp da comunidade. Uns diziam que era milagre. Outros diziam que era apenas uma coincidência bonita. Mas o fato é que a imagem de Caramelo deitado aos pés da pintura comoveu a cidade inteira. O prefeito, pressionado por parte da população que pedia pela restauração do espaço, decidiu adiar os planos de transformar o local em estacionamento. Uma comissão foi formada, com o apoio de professores locais, líderes comunitários e voluntários. Isaura foi convidada a fazer parte. Pela primeira vez em anos, ela aceitou participar de algo maior do que sua própria rotina. Nos dias que se seguiram, a capela passou a receber visitas diárias. Gente simples, famílias inteiras, curiosos, crentes e descrentes. Todos vinham ver a tal imagem. E todos encontravam ali algo que não sabiam que estavam procurando. Um silêncio que acalmava. Uma lembrança que voltava. Um cheiro de infância. Um toque de saudade. Caramelo se tornará o guardião do lugar. Estava sempre lá, sentado na porta, observando quem entrava e quem saía. Não latia, não corria, não exigia nada. Apenas acompanhava. Como um vigia espiritual que entendia mais do que podia expressar. Isaura passou a ir todos os dias. Levava panos, varria o chão, limpava os bancos, organizava flores. Sentia-se útil de novo. Sentia-se viva. E, mais importante, sentia-se perdoada. Não sabia exatamente de quem esperava perdão. Talvez de si mesma. Mas aos poucos, a culpa que carregava pelos anos de afastamento com o filho foi dando espaço à esperança.
Foi nesse ponto da história que mais uma surpresa abalou os dias de Isaura. Certa manhã, ao chegar à capela, encontrou um rapaz sentado no último banco. Estava cabisbaixo, de boné, barba por fazer. Ao seu lado, Caramelo, deitado como sempre. Mas havia algo diferente nos olhos do cão. Uma quietude mais densa. Isaura aproximou-se com cuidado, sem reconhecer de imediato. O rapaz levantou o olhar. E ali estava ele. O filho que ela não via há mais de 10 anos. O tempo havia marcado os dois. Ela, com mais rugas, mãos mais calejadas. Ele, com feições mais duras, olhar mais maduro. Mas no instante em que os olhos se encontraram, não foi preciso dizer nada. A distância foi preenchida com um suspiro longo e lágrimas silenciosas. Eles não se abraçaram de imediato. Apenas se sentaram no mesmo banco. E Caramelo, entre os dois, deitou a cabeça sobre as pernas dela. Como se dissesse, vá agora assim. A conversa aconteceu aos poucos, nos dias seguintes. Palavras simples, perguntas suaves, lembranças que precisavam ser remexidas com cuidado. Isaura descobriu que o filho voltará para a cidade ao ouvir falar de um cachorro que estava curando pessoas com a presença. Ele não sabia que se tratava de Caramelo. Muito menos que sua mãe estava por trás de tudo. O reencontro foi notícia também. E, com ele, a ideia do centro comunitário começou a ganhar forma. Isaura teve uma ideia ousada. Doaria sua casa antiga para que fosse transformada em um espaço de acolhimento, um ponto de apoio emocional para quem carregava dores silenciosas. Crianças em situação de abandono, idosos solitários, mães sobrecarregadas, jovens perdidos. Todos teriam espaço ali. O nome escolhido foi unânime. Espaço Caramelo. Na placa da entrada, uma frase simples e aqui, o amor é mais forte que as cicatrizes. O casarão de Dona Isaura sempre fora discreto. Localizado numa esquina tranquila, com uma fachada amarela já gasta pelo tempo, janelas de madeira e um jardim pequeno onde cresciam jasmins e margaridas. Era uma casa antiga, com cheiro de madeira encerada, paredes cheias de retratos e silêncio acumulado em cada canto. Mas agora, ela renasceria com outro propósito. A decisão de Isaura em doar o imóvel para ser transformado no Espaço Caramelo não foi recebida com indiferença. No início, alguns vizinhos questionaram. Como uma senhora viúva, que vivia sozinha, abriria mão de sua única segurança? Outros, mais céticos, duvidaram da utilidade de um centro de apoio emocional num lugar tão pequeno. Mas bastou a notícia se espalhar que as mãos começaram a se estender. Professores aposentados, terapeutas voluntários, jovens da comunidade e até feirantes começaram a aparecer, oferecendo ajuda. A primeira coisa a ser feita foi uma grande limpeza. Ventilaram os cômodos, removeram os móveis antigos que Isaura escolheu doar para famílias carentes, pintaram as paredes com tons claros e acolhedores. O jardim ganhou vida nova com bancos de madeira, plantas aromáticas e um pequeno cercado onde crianças poderiam brincar com segurança. Isaura se mudou para um anexo nos fundos, reformado com a ajuda de vizinhos e do próprio filho. Ele, por sua vez, decidiu permanecer na cidade, oferecendo seus conhecimentos em psicologia, profissão que Isaura só soube agora, depois de tantos anos de afastamento. Eles conversavam todas as noites na varanda, enquanto Caramelo deitava no degrau, observando os dois em silêncio, como sempre fazia. O Espaço Caramelo foi inaugurado numa manhã de céu claro e vento morno. A pequena cidade parecia maior naquele dia. Famílias inteiras vieram ver. Havia bolo de milho, suco de caju, forró suave tocando ao fundo e muitos sorrisos. Os olhos de Isaura brilhavam como não acontecia há muito tempo. Ela usava um vestido azul claro e segurava um buquê de flores colhidas do próprio quintal. Caramelo, com uma bandana amarela no pescoço, caminhava de um lado para o outro, sendo acariciado por crianças, fotografado por visitantes e observado com respeito por todos. Uma senhora de mais idade foi a primeira a se aproximar de Isaura. Apertou-lhe as mãos com força e disse que nunca pensou em procurar ajuda até ver um cachorro ensinar a cidade sobre empatia.
Um rapaz, emocionado, contou que havia tentado várias vezes sair do vício e agora sentia que aquele lugar poderia ser o seu ponto de recomeço. Um menino pequeno, com dificuldade de fala, simplesmente sentou no chão ao lado de Caramelo e encostou a cabeça em seu dorso. Não falou nada. Mas o silêncio bastou. O espaço ganhou diferentes funções. Havia uma sala com livros, outra com brinquedos educativos, uma horta comunitária, rodas de conversa às quartas-feiras e sessões de acolhimento aos domingos. Isaura coordenava tudo com mãos firmes e coração aberto. Seu filho cuidava das dinâmicas e dos atendimentos individuais. Caramelo era a alma viva daquele lugar. Ele não precisava falar. Bastava estar. Com o passar dos meses, o impacto do espaço começou a ser sentido. Um idoso que não saía de casa há anos passou a frequentar o jardim. Duas vizinhas que não se falavam desde uma briga por causa de um muro rachado voltaram a conversar durante uma oficina de bordado. Uma adolescente com sinais de depressão encontrou no contato com Caramelo e nas oficinas de escrita uma forma de expressar suas angústias. Houve também obstáculos. A primeira dificuldade séria surgiu quando a prefeitura questionou a legalidade do espaço. Alegaram falta de registros, ausência de profissionais registrados em algumas atividades e a possibilidade de interferência em serviços públicos. Isaura, que nunca havia enfrentado a burocracia de perto, se viu rodeada de papéis, exigências e normas. Por pouco não desistiu. Mas a comunidade não permitiu. Um abaixo-assinado percorreu as ruas, uma petição online ganhou força nas redes sociais e, mais importante, uma comitiva de mães, idosos e jovens se reuniu com o prefeito para defender o espaço. Argumentaram que o Espaço Caramelo estava ajudando onde o poder público não conseguia chegar. O prefeito, diante da pressão e do evidente apoio popular, recuou. Com isso, foi iniciada a regularização oficial do local, com a ajuda de advogados voluntários e de uma ONG da capital. Outro obstáculo veio de dentro. Isaura, pela primeira vez desde a juventude, passou a sentir o peso da exposição. Comentários surgiram, pessoas que duvidavam de sua capacidade, gente que achava que ela fazia aquilo por vaidade. Chegou a chorar sozinha, numa noite em que recebeu uma carta anônima questionando seu envolvimento com pessoas emocionalmente frágeis. Mas, naquela mesma noite, Caramelo subiu na cama e deitou-se bem junto ao seu peito. Como se dissesse, deles não sabem o quanto você já curou. E assim ela seguiu. O espaço ganhou mais estrutura. Uma sala passou a se chamar Sala das Histórias. Lá, cada pessoa que fosse atendida deixava uma carta anônima contando sua trajetória. Essas cartas, com permissão, eram lidas nas rodas de conversa. Algumas faziam rir, outras emocionavam, mas todas tocavam fundo. Em uma dessas cartas, uma mulher relatava que foi até a capela, sem saber porquê, e encontrou Caramelo sentado ali. Naquela tarde, decidiu não desistir de viver. Foi a primeira vez que Isaura ouviu, pelas palavras de outro, aquilo que ela já sentia, e Caramelo não era apenas um cachorro de rua. Era um farol silencioso. A cidade mudou. O velho ponto de ônibus foi pintado por jovens que participaram de uma oficina no espaço. A praça ganhou novos bancos, doados por comerciantes locais. A capela, agora restaurada com apoio de arquitetos voluntários, voltou a receber visitas regulares. Ali, uma vez por mês, Isaura organizava um momento de reflexão aberta, onde qualquer um podia falar, cantar, chorar ou apenas ouvir. E Caramelo sempre estava presente. Com o tempo, o nome Caramelo ultrapassou os limites da cidade. Uma emissora local fez uma reportagem. Depois, um jornal da capital publicou uma matéria sobre o cão que uniu uma comunidade. Vieram convites para entrevistas, propostas de apoio, doações espontâneas. Isaura, com os pés ainda firmes no chão, aceitava com gratidão, mas sem deslumbramento. O espaço continuava sendo simples, sem luxos. Porque a grandeza dele morava justamente na simplicidade. E Caramelo seguia. Ele ainda fazia suas caminhadas solitárias, visitava casas específicas, passava por lugares silenciosos, como se soubesse que ali alguém precisava ser visto. Um dia, ficou parado na frente da escola pública por horas.
No dia seguinte, uma professora desabafou no espaço dizendo que pensava em abandonar a profissão. Disse que viu Caramelo ali e sentiu que alguém ainda precisava dela. Foi o suficiente para continuar. Caramelo nunca precisou fazer truques, nunca precisou ser treinado. Ele era ele mesmo. Um cachorro comum, de pelo dourado e olhos serenos. Mas a cidade inteira passou a entender que, às vezes, é justamente o comum que salva. O que está sempre presente. O que sente. O que escuta sem falar. O último domingo de outono trouxe uma cena que ficaria gravada na memória da cidade. A feira estava cheia, o cheiro de pamonha se misturava ao de pipoca doce, e uma banda local tocava clássicos do forró. Isaura caminhava com Caramelo pela praça, cumprimentando conhecidos, recebendo abraços e palavras carinhosas. No meio da multidão, uma criança correu em direção ao cachorro, se jogou em seu pescoço e disse com voz alta e clara: "Eu sonhei com você ontem. Você me salvava." Isaura parou. Sentiu os olhos marejarem. Olhou ao redor e viu rostos conhecidos. Gente que ela ajudara, gente que a ajudara. Viu seu filho sorrindo ao longe, com um grupo de jovens. Viu a cidade viva, pulsante, transformada. E ali, no meio de tudo, estava Caramelo. Quieto. Atento. Presente. Era mais do que gratidão. Era pertencimento. Ele não era mais um cachorro de rua. Era o coração de uma cidade inteira. O inverno chegou silencioso naquela cidade do interior, como se pedisse licença para entrar. As manhãs se tornaram mais úmidas, o sol demorava a aparecer e o cheiro de lenha queimada voltava a dominar o ar. A praça principal, agora reformada com o apoio da comunidade, estava mais bonita do que nunca. O coreto fora restaurado, bancos novos instalados, e flores de inverno plantadas por voluntários do Espaço Caramelo começavam a florescer, mesmo com o frio. Isaura acordava mais cedo do que de costume. O frio batia nas costas quando ela saía debaixo das cobertas, mas era recebida com o calor morno do café coado e com o olhar atento de Caramelo, que já estava de pé, pronto para acompanhar a rotina. Eles tinham uma vida ritmada. Alimentar os pássaros do quintal, cuidar do jardim, preparar a mesa do café comunitário que funcionava 2 vezes por semana no espaço, e mais tarde, organizar as atividades do dia. Mas naquela manhã, havia algo diferente. Enquanto dobrava os panos que seriam usados na oficina de bordado, Isaura encontrou um envelope antigo, esquecido dentro de uma das caixas que estavam no armário da sala da memória. Era de papel amarelado, sem remetente, apenas com o nome dela escrito à mão. Ao abrir, reconheceu de imediato a caligrafia do seu falecido marido. Era uma carta que jamais havia lido. Provavelmente escrita nos últimos dias de vida dele e deixada ali, esquecida entre lembranças do passado. Sentou-se no banco do jardim, com o envelope nas mãos e os olhos fixos na letra tremida. Caramelo deitou ao lado, como sempre fazia quando pressentia que o silêncio precisava de companhia. Isaura respirou fundo e começou a ler. Na carta, o marido falava do tempo, das escolhas que fizeram juntos, das ausências que foram se acumulando sem que percebessem. Mas o trecho que mais a tocou foi aquele em que ele dizia ter deixado um pequeno caderno com anotações, pensamentos e segredos guardados a 7 chaves. O caderno estaria escondido dentro da capela, atrás de uma das imagens do altar lateral, onde ele costumava ajudar nos serviços da paróquia. Isaura sentiu um arrepio na espinha. O passado estava falando com ela de novo. No mesmo dia, assim que as atividades do espaço terminaram, ela e Caramelo seguiram para a capela. A neblina cobria o chão como um lençol de algodão e a cidade parecia suspensa no tempo. Ao entrarem na nave silenciosa, Isaura caminhou até o altar lateral e olhou a imagem de São Lázaro, o santo protetor dos doentes e dos animais. Com cuidado, afastou a base da estátua e encontrou, envolto em tecido bordado, o caderno mencionado na carta. Era pequeno, com capa de couro desgastado. As páginas estavam amareladas, mas a escrita permanecia firme. Isaura levou o caderno para casa. Durante os dias que se seguiram, leu cada página com atenção.
Descobriu pensamentos que nunca ouvirá do marido, angústias caladas, arrependimentos guardados. Ele falava do filho, da forma como não soube lidar com a escolha dele em sair da cidade, e da culpa que carregava por não ter feito nada para impedir o afastamento da família. Era como se, mesmo depois de tanto tempo, ele estivesse pedindo desculpas. Isaura chorou em silêncio, sozinha na cozinha, com a luz fraca da lâmpada pendente e o cheiro do bolo de fubá ainda no ar. Caramelo, deitado no tapete, não tirava os olhos dela. A presença dele era um fio invisível entre o passado e o presente. Ao terminar a última página do caderno, Isaura tomou uma decisão: levaria aquilo para a roda de conversa da próxima semana. Precisava dividir aquelas palavras. Talvez outras pessoas também carregassem dores que nunca tiveram coragem de nomear. Na quarta-feira seguinte, o espaço estava cheio. O frio trazia mais gente para os encontros, talvez pelo desejo de aquecer o coração junto ao corpo. Isaura entrou na sala, segurando o caderno contra o peito. Sentou-se no círculo e, com a voz firme, começou a ler trechos. Não mencionou o nome do autor, apenas compartilhou os sentimentos ali descritos. À medida que lia, os rostos ao seu redor iam se transformando. Gente simples, gente calejada, gente que carregava cicatrizes invisíveis. Houve silêncio. Depois, lágrimas. E então, as vozes começaram a se levantar. Uma mulher contou que nunca teve coragem de dizer ao pai que o perdoava. Um homem confessou que abandonou o próprio irmão por orgulho. Uma jovem relatou que nunca teve uma conversa honesta com a mãe. Cada relato era como uma janela se abrindo. Aquele caderno, cheio de palavras guardadas, libertava outras vozes que também queriam ser ouvidas. No fim da roda, Isaura sentiu algo mudar dentro de si. Não era só alívio. Era a paz. Pela primeira vez em muitos anos, sentia-se em harmonia com sua própria história. Não havia mais medo do que foi, nem ansiedade pelo que viria. Estava inteira no presente, e isso bastava. Mas o destino, com sua maneira peculiar de ensinar, preparava outra surpresa. No final daquele mês, chegou à cidade uma mulher de expressão forte, cabelos grisalhos presos num coque e olhos profundos. Era assistente social e trazia uma proposta ousada em transformar o Espaço Caramelo num modelo replicável em outras cidades do interior. Ela vinha acompanhada de uma equipe de documentaristas que estavam registrando experiências comunitárias que mudavam realidades sem depender do poder público. Isaura ouviu tudo com atenção. Havia entusiasmo na fala da mulher, mas também uma energia que lembrava os tempos em que tudo era sobre números, relatórios e prazos. O que Isaura havia construído ali era feito de tempo, escuta, paciência e afeto. Não sabia se aquilo poderia ser embalado e exportado sem perder sua alma. Naquela noite, enquanto cortava legumes para a sopa coletiva da semana, conversou com o filho sobre a proposta. Ele, mais jovem e com formação acadêmica, via com bons olhos a ideia de expandir o modelo. Disse que muitas comunidades precisavam daquele tipo de iniciativa. Mas Isaura ponderou. Disse que crescer é bom, desde que não se perca o chão. E aquele chão, feito de histórias e afetos, era frágil demais para ser industrializado. No dia seguinte, chamou a equipe da assistente social e propôs um acordo. Eles poderiam documentar, registrar, divulgar. Mas o modelo não seria copiado como receita. Seria inspiração. O que cresceria a partir dali deveria nascer das raízes de cada lugar, com o tempo e as pessoas certas. A mulher aceitou. Com lágrimas nos olhos, confessou que nunca tinha ouvido uma proposta tão honesta. Assim, o Espaço Caramelo passou a ser conhecido como um símbolo. Não de método, mas de verdade. As pessoas vinham de longe para conhecer, ouvir, sentir. Não encontravam milagres nem fórmulas prontas. Encontravam um cachorro de olhos serenos, uma senhora de mãos firmes, um grupo de voluntários com vontade de fazer o bem, e histórias. Muitas histórias. E Caramelo seguia como sempre. Silencioso, atento, presente. Ele agora era reconhecido em toda a região. As crianças o chamavam de o cachorro que escuta a alma, e os idosos juravam que ele entendia o que ninguém dizia.
Isaura sabia que não era exagero. Caramelo era diferente. Mas não por causa de poderes ou dons sobrenaturais. Era diferente porque nunca deixou de estar. E estar, às vezes, é tudo que alguém precisa. O inverno foi passando, deixando as árvores mais nuas e as manhãs mais claras. A cidade seguia em seu ritmo calmo, mas agora com uma energia diferente. Os encontros na capela continuavam, as oficinas se multiplicavam e novas gerações já nasciam conhecendo o nome de Caramelo como se fosse parte da própria história. Isaura sentia que estava onde deveria estar. Com as mãos ocupadas, o coração leve e o passado reconciliado. E Caramelo, deitado ao seu lado na varanda, apenas observava o mundo com a serenidade de quem já viu muita coisa, mas ainda se comove com o nascer de cada dia. A primavera começou a tomar conta da cidade. As flores explodiam em cores ao longo das calçadas e o cheiro doce de dama da noite passava a dominar o ar ao entardecer. As janelas voltavam a ficar abertas, e os sorrisos nas ruas pareciam mais largos. Tudo florescia, como se a própria cidade respirasse com mais leveza. Mas foi justamente nesse tempo de renovação que o Espaço Caramelo enfrentou o momento mais delicado desde sua criação. Naquela manhã, Isaura estava na cozinha, preparando o mingau de aveia para os frequentadores do café comunitário, quando notou que Caramelo não estava por perto. Aquilo era raro. O cachorro tinha um relógio interno impressionante. Sempre aparecia nos mesmos horários, sempre sabia onde estar, como se seguisse um roteiro que só ele conhecia. Ela achou estranho, mas não se preocupou de imediato. Pensou que ele pudesse estar fazendo uma das suas caminhadas solitárias. O tempo passou. O mingau foi servido, as conversas começaram, a movimentação cresceu, mas Caramelo não apareceu. Isaura olhava de um lado para o outro, tentando disfarçar a inquietação, mas não conseguia. Ao final da manhã, decidiu procurá-lo. Caminhou pelas ruas do bairro, chamou em voz baixa, olhou nos cantos favoritos dele, a praça, a frente da padaria, o coreto, o muro da escola. Nada. Perguntou para crianças, para os feirantes, para os idosos que jogavam dominó perto da igreja. Ninguém o tinha visto desde a noite anterior. O boato se espalhou em poucas horas. Caramelo sumiu. A cidade, que antes era movida por uma rotina mansa, entrou num estado de alerta quase infantil. Era como se um parente querido estivesse desaparecido. Os grupos de mensagens fervilhavam. Voluntários do espaço se organizaram em duplas e passaram a vasculhar bairros vizinhos. Alguns moradores chegaram a pedir ajuda nas cidades ao redor. Fotos de Caramelo foram compartilhadas com mensagens cheias de preocupação, e a cidade, pela primeira vez em meses, voltou a sentir medo. Isaura, apesar da angústia, manteve-se firme. Sabia que Caramelo era mais do que um cachorro. Era como o fio que segurava os laços da cidade. Seu desaparecimento não era só uma ausência física, era um silêncio profundo. E quando o silêncio grita, é porque algo precisa ser ouvido. Na terceira noite sem notícias, a tristeza bateu mais forte. Isaura sentou-se na varanda, olhando para o portão. A cadeira de balanço rangiu devagar, e seus olhos fixos no escuro pareciam procurar uma resposta. Sentia-se como uma mãe esperando o filho voltar de uma guerra invisível. Seu filho, que agora cuidava dos atendimentos psicológicos no espaço, sentou ao lado e segurou sua mão. Eles não disseram nada. Porque naquele momento, não havia palavras capazes de acalmar. Mas foi na manhã do quarto dia que algo inusitado aconteceu. Uma menina de cerca de 8 anos apareceu na porta do espaço. Seus cabelos estavam presos em 2 tranças mal feitas, e os olhos carregavam um brilho estranho, entre inocência e certeza. Ela segurava um pedaço de papel dobrado. Disse que encontrou aquilo no quintal da casa da avó, onde nunca tinha ido antes. A casa ficava num sítio distante, onde a família costumava passar férias, mas estava vazia há meses. No papel, havia uma frase escrita com caligrafia infantil: "Estou onde o silêncio mora." Isaura sentiu o estômago gelar. Aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia. Era exatamente o tipo de coisa que Caramelo faria, se pudesse escrever.
O filho de Isaura, ainda mais cético, sugeriu que talvez alguém estivesse pregando uma peça, mas a menina insistia que ninguém sabia da casa onde ela tinha ido. Disse que foi levada até lá por um sonho. Disse que viu Caramelo andando por uma trilha de barro, em direção ao pomar. Era impossível ignorar. Um grupo de voluntários foi reunido. A menina guiou todos até o sítio. Isaura foi junto, com um cobertor nos braços e o coração disparado. A casa era antiga, de janelas quebradas, rodeada por mato alto. Ao lado, um pomar de laranjeiras começava a florir. O cheiro era doce, intenso. Eles seguiram em silêncio. Foi Caramelo quem os encontrou primeiro. Ele apareceu de dentro do pomar, com passos lentos. Estava sujo, o pelo empoeirado, e uma das patas traseiras parecia machucada. Mas seus olhos estavam vivos. Caramelo caminhou até Isaura e se encostou nela com força. A velha senhora caiu de joelhos no chão de terra batida, abraçando o cão como se fosse a última vez. Ninguém ali entendeu exatamente o que aconteceu. Não havia sinais de maus-tratos, nem de violência. Apenas o cansaço, o desgaste, e algo a mais, uma tristeza profunda nos olhos do animal. Isaura o carregou nos braços como se carregasse uma criança. Ao chegar de volta ao espaço, um grupo de crianças o esperava com flores, fitas e cartazes dizendo "Seja bem-vindo, Caramelo". Mas ele não correu. Apenas deitou no tapete da entrada e dormiu. Dormiu por horas, dias quase. Foi nesse momento que Isaura entendeu. Caramelo precisava descansar. Não fisicamente, mas emocionalmente. Havia absorvido tanto da dor dos outros, tanto das histórias silenciosas, que agora o silêncio dele era o pedido de ajuda que ninguém soube ouvir antes. Isaura decidiu então suspender as atividades do espaço por uma semana. Deu esse tempo a todos. Para refletirem. Para cuidarem de si mesmos. Para olharem uns aos outros com mais profundidade. A ausência de Caramelo havia ensinado que, por mais importante que fosse cuidar do outro, era igualmente necessário cuidar de si. Durante essa semana, Isaura ficou com ele dia e noite. Levava comida na boca, massageava suas patas, escovava o pelo com delicadeza. E falava. Contava histórias, lia trechos do caderno do marido, cantava músicas antigas. A voz dela era o mundo inteiro naquele quarto. E Caramelo, aos poucos, voltou. Primeiro, levantou a cabeça. Depois, mexeu o rabo. Na terceira noite, comeu sozinho. E na manhã do oitavo dia, levantou-se e caminhou até o portão. Sentou-se ali e ficou observando a rua. Era o sinal. Estava pronto para voltar. O retorno foi discreto. Sem festa, sem barulho. Apenas ele, Isaura e um novo silêncio. Mas um silêncio diferente daquele do desaparecimento. Agora era um silêncio de renovação. De algo que foi vivido, sentido, superado. Caramelo não era o mesmo. Trazia no olhar uma camada mais densa de sabedoria. Passou a interagir de forma mais seletiva. Ia a menos lugares, mas ficava mais tempo com as pessoas. Não mais como quem corre, mas como quem permanece. A comunidade entendeu. Era como se ele tivesse envelhecido por dentro, não de corpo, mas de alma. E todos respeitaram isso. No espaço, essa transformação gerou mudanças. As oficinas passaram a incluir momentos de silêncio obrigatório. A sala de acolhimento ganhou uma nova função, na escuta plena. As pessoas eram convidadas a simplesmente sentar e sentir. Sem precisar falar. Sem precisar explicar. Apenas estar. O silêncio de Caramelo se transformou em prática, em símbolo, em cuidado. Isaura agora escrevia cartas. Não para enviar, mas para deixar nas saladas. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Histórias. Cartas para si mesma. Cartas para o marido. Cartas para Caramelo.
Às vezes, lia uma ou outra em voz alta, nas rodas de conversa. As pessoas choravam. Mas choravam com alívio. O filho de Isaura, inspirado pela mudança no cão e na mãe, decidiu escrever um artigo científico sobre o impacto emocional dos animais comunitários. Passou semanas entrevistando moradores, registrando relatos, mapeando transformações. Mas no final, disse à mãe que nada que ele escrevesse conseguiria traduzir o que Caramelo representava. Porque algumas presenças não se explicam. Apenas se sentem. E então, numa tarde morna, quando as flores do ipê começavam a cair e cobriam o chão como um tapete dourado, Isaura olhou para Caramelo, deitado no meio da praça, cercado por crianças, adultos e idosos. Ninguém falava. Todos apenas estavam ali. Juntos. Presentes. Foi quando Isaura entendeu que o espaço Caramelo nunca foi um lugar. Foi um estado de espírito. Um lembrete de que, no fim das contas, o mais importante é ser para o outro aquilo que gostaríamos de ter encontrado quando mais precisamos. E naquele momento, com o cheiro de flor no ar e o coração leve, ela soube que Caramelo havia voltado para lembrar que, às vezes, o silêncio é o maior dos gritos. E que quem o escuta com o coração aberto jamais volta a ser o mesmo. A brisa da primavera se misturava ao perfume das flores que brotavam nos muros, e a cidade vivia um daqueles momentos raros em que tudo parecia calmo demais. O espaço Caramelo, ainda em processo de adaptação depois do retorno silencioso do seu maior símbolo, vivia dias de escuta e contemplação. O ritmo desacelerado trouxe profundidade para as ações. As palavras foram substituídas por olhares mais longos, gestos mais sutis e silêncios mais significativos. Mas o destino, como sempre, preparava outra curva inesperada. Numa tarde de céu muito azul, enquanto Isaura organizava os livros da sala das histórias, uma moça entrou carregando uma mala pequena. Seu rosto trazia traços de alguém que já tivera a juventude roubada por algo invisível. Vestia roupas discretas, uma sandália surrada, e o cabelo castanho caía solto sobre os ombros. Aproximou-se de Isaura com timidez, e antes de dizer qualquer coisa, seus olhos se encheram d'água. Disse que se chamava Lina. Que viera da capital. Que tinha lido sobre o espaço Caramelo numa reportagem antiga. E que não sabia muito bem o que estava procurando, mas algo dentro dela mandava vir. Isaura, sem fazer perguntas, ofereceu uma cadeira, um copo d'água e um tempo de silêncio. A moça, sem saber como começar, apenas disse que precisava ficar em algum lugar onde as pessoas não tivessem pressa de entender. A senhora apenas assentiu e sorriu com doçura. Nos dias seguintes, Lina passou a frequentar os ambientes do espaço como quem aprende a respirar novamente. Observava tudo em silêncio. Participava das atividades sem se destacar. Era gentil, mas reservada. Dormia em um dos quartos que haviam sido preparados para acolher visitantes, e ajudava nas tarefas com eficiência e cuidado. Mas havia algo nos olhos dela. Uma tristeza profunda, enraizada. Caramelo a observava de longe. Não se aproximava de imediato, como costumava fazer com outros visitantes. Mas também não a evitava. Apenas esperava. Como se entendesse que Lina ainda estava envolta em alguma névoa que precisava se dissipar por conta própria. Foi numa roda de conversa, uma noite de lua cheia, que Lina falou pela primeira vez. Contou que vinha de uma família marcada por silêncios pesados. Que sempre se sentiu uma presença deslocada, mesmo entre os seus. Que desde muito nova lutava contra sentimentos que não sabia nomear. E que, depois de um episódio particularmente difícil, ela havia simplesmente decidido partir. Não para fugir, mas para se procurar. Isaura ouviu tudo com a calma que a vida lhe ensinou. Não ofereceu conselhos. Apenas um convite em que Lina ajudasse a restaurar a antiga casa das janelas azuis, um imóvel esquecido no fundo do terreno, que antes era um depósito, mas poderia ser transformado num novo espaço de acolhimento. Lina aceitou. A restauração da casa foi mais do que um projeto físico. Era um símbolo. Tijolo por tijolo, ela começava a reconstruir não só a estrutura da casa, mas também a si mesma. Pintou as janelas com um tom de azul claro, quase celeste.
plantou hortênsias ao redor da varanda. Escreveu pequenas frases em pedaços de madeira que pendurou como móveis sob o beiral. Frases como "o tudo que não foi dito ainda mora em mim" e "o silêncio também fala". Durante o processo, Caramelo passou a acompanhá-la. Aos poucos, como sempre fazia. Primeiro apenas observando de longe, depois sentando-se no degrau da porta. Até que, num final de tarde, quando Lina terminava de lixar uma das tábuas da varanda, ele se aproximou, encostou a cabeça na perna dela e ficou. Nenhum gesto foi necessário. A moça fechou os olhos, respirou fundo e sorriu com sinceridade pela primeira vez desde que chegará. A casa das janelas azuis tornou-se um espaço para aqueles que não sabiam como falar de sua dor. Um lugar para quem ainda não encontrava palavras, mas precisava de um teto onde pudesse existir sem cobranças. Era ali que surgiam oficinas silenciosas. Escrita, pintura, cerâmica, costura. Tudo sem a obrigação de se explicar. Ali o importante não era o resultado, mas o processo. O espaço passou a receber pessoas de outras cidades. Jovens em busca de sentido, idosos esquecidos pelos filhos, mulheres que precisavam recomeçar. Lina se tornou referência. Não como alguém que tinha respostas, mas como alguém que entendia o que era caminhar no escuro. Isaura via tudo com uma espécie de emoção contida. A cidade, antes adormecida em sua rotina rural, agora respirava um novo tipo de vida. As pessoas estavam mais próximas umas das outras. A praça recebia eventos culturais mensais organizados por jovens que frequentavam o espaço. As escolas locais começaram a enviar alunos para visitas educativas. E o prefeito, antes cético, agora pedia conselhos a Isaura sobre projetos de inclusão. Mas nem tudo era flores. Um novo desafio apareceu quando uma associação de psicólogos da capital começou a questionar o impacto emocional que o Espaço Caramelo exercia sobre as pessoas. Alegavam que a falta de profissionais regulamentados poderia causar mais dano do que cura. Queriam impor normas, protocolos, licenças, supervisões. Isaura, pela primeira vez, sentiu-se ameaçada. Aquilo que era feito com tanto amor, com tanta presença, agora corria risco de ser engessado por burocracias que ignoravam o valor do afeto. Mas ela não estava mais sozinha. Lina, seu filho e dezenas de voluntários organizaram um encontro público para apresentar os resultados das ações do espaço. Testemunhos foram lidos. Histórias foram compartilhadas. E, no final, o prefeito declarou apoio oficial ao projeto, oferecendo recursos e reconhecendo o espaço como de utilidade pública. A associação recuou. Caramelo, durante esse tempo, parecia observar tudo com atenção especial. Estava mais presente. Mais ativo. Passava as tardes na casa das janelas azuis, deitado na varanda ao lado de Lina. À noite, acompanhava Isaura até a capela, onde ela acendia uma vela e agradecia pelo dia. Ele era o elo silencioso de tudo. O coração pulsante de uma cidade que estava aprendendo, de novo, a sentir. Foi então que, numa tarde comum, Lina recebeu uma carta. Sem remetente. Apenas uma folha dobrada com uma frase "em volta para casa, por favor". A caligrafia era familiar. Era da irmã. Uma das pessoas de quem Lina havia se afastado há muitos anos. Chorou. Chorou muito. E naquele mesmo dia, procurou Isaura para conversar. Disse que talvez fosse hora de visitar a família. Não para voltar de vez, mas para reencontrar uma parte sua que havia deixado para trás. Isaura apenas sorriu. Disse que os caminhos do coração são longos, mas nunca são irreversíveis. E que, às vezes, ir embora é a forma mais sincera de saber onde se quer permanecer. Lina partiu uma semana depois, levando consigo uma carta escrita por Isaura, um lenço costurado pelas senhoras da oficina e uma pulseira feita por uma das crianças da comunidade. Caramelo a acompanhou até a rodoviária. Sentou-se ao lado dela, olhou nos seus olhos, e sem qualquer cerimônia, deitou-se, como se dissesse: "Você vai, mas seu lugar continua aqui". Ela embarcou com o coração leve. E no assento da janela, enquanto o ônibus deixava a cidade, sorriu ao ver,
pela última vez, as janelas azuis de sua casa, agora habitada por tantos silêncios curados. O espaço caramelo seguiu em frente. Mais forte, mais maduro. As sementes lançadas com tanto cuidado estavam florescendo. A comunidade era outra. As pessoas, mesmo nas suas dores, já sabiam que não estavam sozinhas. Isaura, agora com cabelos ainda mais brancos, caminhava com passos lentos, mas olhos atentos. Sabia que o trabalho nunca acabaria. Mas também sabia que, quando feito com verdade, ele era passado de mão em mão, como um pão quente no café da manhã. E Caramelo, deitado sob a sombra de uma árvore, assistia tudo. Como sempre fez. A chegada do outono trouxe consigo uma paleta de cores quente que pintava as árvores e as ruas da cidade. O vento sussurrava entre as folhas, carregando o aroma de terra úmida e madeira queimada, uma memória do passado que parecia querer voltar para dialogar com o presente. O espaço caramelo sentia essa mudança, como se fosse parte viva da própria natureza ao seu redor. Isaura, sentada na varanda da casa das janelas azuis, observava o horizonte. O lugar havia se tornado o coração pulsante do bairro e símbolo da resistência da comunidade. Mesmo com a partida de Lina, a casa nunca ficou vazia por muito tempo. Voluntários e visitantes passavam por ali diariamente, cada um trazendo consigo uma história, uma dor, uma esperança. Caramelo, agora com o pelo mais brilhante e os olhos cheios de uma serenidade nova, caminhava lentamente ao redor da casa. Sua pata machucada já estava quase totalmente curada, mas havia uma leve mancha que lhe dava um ar ainda mais sábio. Ele sentia, mais do que nunca, que seu papel ia além de simplesmente estar ali, ser um guardião dos ecos do passado e uma ponte para o futuro. Numa manhã fria, um homem chegou ao espaço. Alto, cabelos grisalhos e olhos carregados de uma intensidade silenciosa. Carregava uma pequena mala e um sorriso que parecia guardar segredos. Apresentou-se como Joaquim, um antigo morador da cidade que havia passado anos fora, trabalhando em outros estados. Dizia que a vida o havia levado para longe, mas que agora sentia que precisava voltar, não só para encontrar suas raízes, mas para fazer as pazes com algo que o acompanhava há décadas. Isaura o recebeu com a mesma hospitalidade que dedicava a todos. Joaquim foi acolhido no espaço e logo começou a participar das atividades, mas algo em sua presença incomodava algumas pessoas. Ele falava pouco, observava muito, e tinha uma maneira de sorrir que parecia esconder uma dor profunda. Caramelo, sempre atento, farejou o homem com cuidado. Passava perto dele, mas sem se aproximar demais, como se tentasse entender se aquele visitante trazia consigo alguma sombra do passado que pudesse afetar a paz recém-conquistada. Nas primeiras semanas, Joaquim permaneceu reservado, mas aos poucos começou a se abrir em rodas de conversa. Contou que a cidade havia mudado muito desde que saiu, e que, apesar de tudo, sentia uma dívida moral com os antigos moradores e com a própria história do lugar. Revelou que seu pai fora um dos fundadores da pequena indústria que havia dominado o bairro nos anos 70 e 80, uma fábrica que fechou após uma grave crise econômica, deixando muitas famílias sem trabalho e a cidade em estado de abandono por anos. Essa revelação trouxe à tona lembranças difíceis para a comunidade. Muitos perderam entes queridos naqueles tempos de escassez e medo, e ainda guardavam mágoas e ressentimentos profundos. Isaura percebeu que a presença de Joaquim não era por acaso. Ele era uma oportunidade para a cidade encarar seu passado de frente e buscar a cura que o silêncio não permitirá antes. Com essa nova motivação, Isaura e o filho organizaram uma série de encontros chamados O Ecos do Passado. Durante semanas, os moradores foram convidados a contar suas histórias, a falar das dores e das alegrias, a escrever cartas para aqueles que ficaram para trás e que nunca foram totalmente esquecidos. Joaquim, que no começo parecia distante, revelou uma faceta diferente. Começou a compartilhar memórias da infância, histórias da fábrica, momentos de convivência que mostravam um lado humano e vulnerável. Falou também dos erros que seu pai cometera e das lições que aprenderá ao longo dos anos. Essa honestidade tocou muitos corações e ajudou a dissolver algumas das mágoas antigas. Caramelo era uma presença constante nesses encontros. Deitava-se entre as pessoas, permitindo que todos o acariciassem, como se sua simples existência fosse um remédio contra as feridas invisíveis.
Os sentidos dele pareciam aguçados, captando cada emoção, cada suspiro, cada silêncio carregado de significado. Mas nem tudo seguia tranquilamente. A reabertura das feridas trouxe também resistência. Alguns moradores, especialmente os mais velhos, preferiam deixar o passado enterrado. Sentiam que mexer nessas memórias poderia reabrir dores que o tempo havia suavizado. Durante uma reunião tensa, alguns se levantaram e manifestaram medo de que o espaço Caramelo se tornasse um lugar de lembranças dolorosas e não de esperança. Isaura ouviu atentamente, respeitando as vozes que pediam cautela. Propôs então que as sessões fossem intercaladas com momentos de celebração e criação, para que o processo de cura não se tornasse um peso. Assim, junto ao espaço cultural da cidade, organizaram apresentações de música, teatro e dança, sempre com temas que valorizavam a identidade local, as festas populares e os costumes. A cultura regional, rica em ritmos e histórias, servia como ponte para o diálogo. O forró e o repente, as cantigas de roda e os causos contados à luz do lampião, tudo isso passava a fazer parte do processo terapêutico. A população redescobriu a importância de suas tradições, que foram deixadas de lado em décadas de sofrimento e medo. Caramelo, que sentia cada mudança no ambiente, parecia se alegrar mais nas tardes em que as crianças cantavam e dançavam ao seu redor. O tapete de folhas secas que cobria o chão agora era palco de rodas que uniam gerações, e a praça principal da cidade ganhava vida com sorrisos e conversas. No entanto, a transformação não era fácil nem linear. Joaquim enfrentava um conflito interno que não deixava que se entregasse por completo à nova vida. Por mais que estivesse determinado a recomeçar, carregava a culpa e a vergonha dos erros do passado da família. Isaura percebeu que para ele avançar era necessário mais que encontros e celebrações. Era preciso um gesto concreto, um ato simbólico que unisse as pontas soltas de sua história. Foi então que surgiu a ideia de transformar a antiga fábrica, agora um galpão abandonado no limite do bairro, em um centro comunitário multifuncional. Um espaço que abrigasse oficinas, eventos culturais, encontros de jovens e idosos, e que servisse como ponto de apoio para projetos sociais. Joaquim se comprometeu a liderar essa iniciativa, dedicando recursos próprios e mobilizando contatos que fizera ao longo dos anos. A comunidade, inicialmente desconfiada, foi se aproximando aos poucos. O desafio era grande e a estrutura da fábrica estava deteriorada, e o orçamento apertado. Além disso, burocracias municipais e entraves legais atrasavam o início das obras. Durante meses, o grupo enfrentou obstáculos quase diários. A fundação precisava ser reforçada, equipamentos antigos retirados, o telhado trocado. Voluntários trabalharam nas horas vagas, sob o sol escaldante nas madrugadas frias, carregando tijolos, pintando paredes e limpando o terreno. Caramelo acompanhava tudo com a calma de quem sabe que a paciência é parte da vitória. Sua presença nos canteiros de obra trazia conforto para todos. Parecia entender que aquele lugar, antes símbolo de sofrimento, poderia renascer em um símbolo de esperança. Enquanto isso, Isaura continuava seu trabalho no espaço, atendendo pessoas que, graças ao programa de escuta ativa, começaram a expressar dores antigas e a construir pontes de diálogo. O filho dela, cada vez mais envolvido, fez questão de registrar todo o processo em um documentário, destacando como a interação entre seres humanos e animais pode catalisar transformações sociais profundas. Foi em uma dessas sessões de escuta, quando uma senhora idosa falou sobre a perda da juventude e dos sonhos, que Caramelo se aproximou e, de maneira inesperada, sentou-se no colo da mulher. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo, e lágrimas de alívio escorreram pelo rosto enrugado. Era como se o cão carregasse consigo não só o silêncio, mas também a capacidade de fazer florescer a esperança. Porém, um último desafio apareceu quando uma tempestade forte atingiu a cidade no início do inverno. Ventos fortes derrubaram árvores, ruas ficaram alagadas, e parte do telhado da antiga fábrica desabou. O medo de retrocessos tomou conta da comunidade. Seria esse o fim do sonho? Mas a resposta veio no dia seguinte. A cidade acordou unida. Voluntários que haviam se afastado voltaram correndo para ajudar. Famílias inteiras apareceram com ferramentas, comida, e mãos dispostas a reconstruir.
Isaura e Joaquim, juntos, lideraram a mobilização. Caramelo corria entre as pessoas, incansável, como um farol que guiava o esforço coletivo. Em semanas, a fábrica foi restaurada. O centro comunitário foi inaugurado em uma festa simples, mas cheia de emoção. Havia música, abraços, lágrimas, e um sentimento que ultrapassava qualquer palavra, e a certeza de que a dor, quando acolhida, pode se transformar em força. A casa, a praça, a fábrica, o espaço Caramelo, tudo era agora parte de um mesmo coração pulsante, onde passado e presente se encontravam para construir um futuro. E no meio daquela celebração, Isaura olhou para Caramelo, que deitou aos seus pés, cansado, mas feliz. A cidade inteira parecia respirar naquele momento, e ela soube que, apesar de todas as dificuldades, o que havia começado com um cachorro de rua tinha se tornado a maior prova de que o amor, o cuidado e o silêncio podem transformar vidas para sempre. O inverno chegou com seus dias curtos e manhãs frias que convidavam ao recolhimento. A cidade parecia mergulhada em um silêncio aconchegante, onde o crepitar da lenha na lareira e o aroma de café fresco se tornavam a trilha sonora do cotidiano. No espaço Caramelo, as janelas da Casa das Janelas Azuis estavam sempre embaçadas pelo vapor das xícaras de chá que circulavam entre as mãos, enquanto pessoas se reuniam para compartilhar histórias e aquecer o coração. Isaura, agora mais idosa, caminhava com passos lentos, mas sua presença era firme, como uma âncora para todos ao seu redor. Seu filho, cada vez mais dedicado, captava com sensibilidade os momentos simples que transformavam o espaço em um lar para tantos. Lina, ainda distante, mantinha contato por cartas e telefonemas, compartilhando suas próprias batalhas e vitórias em outra cidade. Caramelo, que havia vivido tantas tempestades, parecia se renovar a cada dia. Seu olhar carregava a serenidade de quem sabe que cada desafio foi uma ponte para algo maior. Em uma tarde gelada, ele sentou-se junto à lareira, observando os movimentos das chamas, como se contemplasse sua própria jornada. Naquela estação, surgiu uma nova iniciativa, a criação de uma dança coletiva que unisse a comunidade. Inspirada nas festas tradicionais da região, Isaura propôs que fosse um momento onde todos pudessem expressar suas memórias e sentimentos sem a necessidade de palavras. A dança, para ela, era uma linguagem universal, capaz de traduzir o que o coração guarda em segredo. Os preparativos começaram com entusiasmo. Os jovens do bairro foram convidados a aprender os passos tradicionais, enquanto os mais velhos compartilhavam histórias sobre as festas que marcaram suas infâncias. O centro comunitário na antiga fábrica tornou-se o palco dos ensaios, onde risos e passos desajeitados se misturavam em uma celebração da vida. Joaquim, que havia se tornado uma figura respeitada e querida, tomou para si a responsabilidade de organizar a trilha sonora, misturando sons da cultura local com composições modernas que dialogavam com o espírito da comunidade. Sua dedicação revelava um desejo profundo de resgatar o que parecia perdido. A dança ganhou o nome A Dança das Memórias. E logo se transformou em muito mais do que uma simples atividade cultural. Tornou-se uma terapia coletiva, um espaço onde cada movimento carregava uma história, um reencontro, uma esperança. Caramelo, sempre presente, tornou-se quase um mascote da dança. As crianças o imitavam, tentando acompanhar seus passos lentos e graciosos, enquanto os adultos sorriam ao vê-lo participar daquela festa que, aos poucos, se consolidava como uma tradição. Entretanto, nem todos estavam prontos para se abrir. Alguns moradores ainda resistiam a participar, temendo que reviver o passado pudesse trazer mais dor do que alívio. Isaura, com sua sabedoria, respeitava esse tempo, mas sabia que a dança tinha o poder de quebrar barreiras. Durante um dos ensaios, uma mulher chamada Helena, conhecida por sua reserva e tristeza, surpreendeu a todos ao se juntar ao grupo. Ela nunca havia participado de eventos comunitários e mantinha-se distante desde que seu marido havia se afastado anos atrás. Sua entrada na dança foi tímida, mas carregada de significado. Ao final da sessão, Helena compartilhou, em lágrimas, que aquela dança a fazia sentir viva novamente, que os passos dados entre as pessoas eram uma forma de se reconectar com si mesma e com o mundo. Sua vulnerabilidade tocou profundamente todos os presentes, reforçando a importância da iniciativa. No entanto, a vida reservava mais desafios.
Um desentendimento entre membros antigos da comunidade e jovens voluntários ameaçou interromper o projeto. Diferenças geracionais e visões distintas sobre o que o Espaço Caramelo deveria ser emergiram em discussões acaloradas, que colocaram em risco o clima de harmonia conquistado com tanto esforço. Isaura, com paciência e empatia, organizou uma roda de conversa especial, onde cada grupo pôde expressar seus anseios e medos. O diálogo, embora difícil, permitiu que as pontes fossem reconstruídas. A dança, que simbolizava a união, tornou-se também símbolo de reconciliação. Enquanto isso, Lina, ao longe, enfrentava suas próprias batalhas. Em sua nova cidade, buscava criar um projeto similar ao Espaço Caramelo, mas sentia a falta do calor humano que só a verdadeira comunidade pode oferecer. As cartas trocadas com Isaura eram seu refúgio, seu elo com as raízes que jamais poderia esquecer. A relação entre Lina e Caramelo, ainda que à distância, mantinha-se viva. Em suas mensagens, ela perguntava sempre sobre ele, desejando saber como seu amigo de quatro patas seguia. Isaura respondia com detalhes, contando das novas aventuras e do quanto ele inspirava a todos. Caramelo, por sua vez, parecia entender que a amizade atravessava o tempo e o espaço. Em dias de céu claro, caminhava até a ponte sobre o riacho que cortava o bairro, olhando para o horizonte, como se tentasse captar a presença da amiga distante. A dança se aproximava de sua noite de estreia, e o entusiasmo era palpável. Cada participante se dedicava aos ensaios com afinco, querendo fazer daquela celebração um marco para a cidade. O centro comunitário estava enfeitado com flores, fitas coloridas e luzes que criavam uma atmosfera mágica. No dia da apresentação, o público lotou o espaço. Havia pessoas de todas as idades, vestindo roupas simples, mas com olhares brilhantes de expectativa. O clima era de festa e emoção. A música começou, e os passos da dança das memórias se desenrolaram como uma corrente de energia que percorreu o salão. Caramelo, com sua elegância natural, acompanhava cada movimento, como se fosse o maestro silencioso daquela orquestra de afetos. Durante a dança, cada pessoa parecia contar sua própria história, e a união entre elas criava uma força que ultrapassava o entendimento. O chão vibrava sob os pés, e as vozes se uniam em cânticos que celebravam a vida, o amor, a superação. Quando a última nota se dissipou no ar, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Depois, aplausos calorosos explodiram, e lágrimas de alegria correram por rostos marcados pelo tempo e pelas experiências vividas. Isaura olhou para Caramelo e sorriu. Sabia que aquele momento representava muito mais do que uma simples apresentação. Era a materialização de uma jornada que começou com um cão de rua e se transformou em um movimento de cura para toda uma comunidade. E assim, envoltos pela magia da noite e pelo calor das conexões humanas, o Espaço Caramelo se reafirmava como um farol de esperança, mostrando que, mesmo nas adversidades, é possível dançar com as memórias, acolher as dores e celebrar a vida. Com a chegada da primavera, a cidade parecia renascer junto com a natureza. Flores coloridas brotavam em jardins, o céu clareava com mais frequência, e o ar trazia um perfume doce que convidava à esperança e à renovação. No Espaço Caramelo, essa transformação não era diferente. O local pulsava com vida, cada canto parecia irradiar uma energia que vinha de dentro das pessoas. Isaura, com seus cabelos já entremeados de fios brancos, mantinha a firmeza que sempre a caracterizou. Ela caminhava pelos corredores do centro comunitário, observando os rostos conhecidos que agora sorriam mais, falavam mais e, sobretudo, acreditavam mais. O projeto de reabilitação da antiga fábrica estava praticamente concluído, tornando-se um ponto de encontro que simbolizava a força da coletividade. Caramelo, embora já não tivesse a mesma agilidade da juventude, mantinha a dignidade de um guardião silencioso. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria adquirida nas lutas enfrentadas, e seu pelo dourado reluzia sob o sol ameno da estação. Naquele período, uma novidade mexeu com o coração dos moradores, o anúncio da chegada de um grupo de astrônomos que viria instalar um observatório no topo de uma colina próxima à cidade. O projeto não só traria avanços científicos, como prometia impulsionar o turismo local e oferecer oportunidades de educação para os jovens. Isaura e Joaquim viram nessa proposta uma chance para fortalecer ainda mais a comunidade.
Acreditavam que a combinação entre a herança cultural e o olhar para o futuro poderia ser a chave para um novo capítulo na história da cidade. Mas a instalação do observatório não seria simples. A área escolhida era um terreno sagrado para alguns habitantes, que há gerações cultivavam histórias e tradições ligadas àquela colina. O debate se acendeu, dividindo opiniões e despertando sentimentos profundos. Isaura, sempre com sua sensibilidade, convocou uma série de encontros para ouvir as diferentes vozes. Os mais antigos falavam da importância da colina como um lugar de conexão espiritual, onde antigas cerimônias aconteciam sob o céu estrelado. Para eles, a chegada do observatório poderia significar a perda de uma parte essencial de sua identidade. Por outro lado, os jovens e aqueles que buscavam oportunidades via ciência e inovação viam no projeto um futuro promissor, capaz de trazer empregos, aprendizado e esperança para todos. Enquanto o debate ganhava corpo, Caramelo acompanhava cada reunião com atenção. Suas orelhas se mexiam a cada palavra, e seus olhos transmitiam uma calma que ajudava a apaziguar os ânimos exaltados. Em meio a esse cenário, surgiu uma figura inesperada, uma senhora idosa, conhecida como Dona Cidália, que apesar de sua idade, era reconhecida como uma guardiã das histórias e tradições locais. Ela se aproximou de Isaura e propôs uma solução que pudesse unir o antigo e o novo, preservando a memória enquanto abraçava o progresso. A proposta de Dona Cidália envolvia a criação de um espaço anexo ao observatório, dedicado à cultura e às histórias do povo, um local onde a ciência e a tradição pudessem coexistir em harmonia. Esse museu vivo seria um ponto de encontro entre gerações, onde as estrelas do céu e as estrelas da história local brilhariam lado a lado. A comunidade acolheu a ideia com entusiasmo, e Isaura, com o apoio de Joaquim e dos jovens voluntários, iniciou uma campanha para arrecadar fundos e mobilizar a população em prol desse projeto. O desafio, contudo, não se limitava à construção física. Era preciso também educar, sensibilizar e encontrar o equilíbrio entre respeito e inovação. Oficinas, palestras e rodas de conversa passaram a fazer parte do calendário do Espaço Caramelo, fortalecendo os laços e a compreensão entre os moradores. Caramelo, com seu olhar sereno, acompanhava as crianças nas atividades, muitas vezes deitando-se no gramado enquanto os pequenos aprendiam a reconhecer constelações e ouvir histórias antigas. Sua presença tornava os momentos mais leves, criando uma atmosfera de confiança e acolhimento. Durante esse processo, Isaura descobriu que sua própria história estava entrelaçada com a da Colina Sagrada. Em uma antiga caixa de madeira guardada no sótão da Casa das Janelas Azuis, encontrou cartas e fotografias de seus antepassados que revelavam a importância daquele lugar para sua família e para toda a comunidade. Esse achado trouxe um despertar pessoal, fazendo com que Isaura se sentisse ainda mais motivada a cuidar do legado que receberá. Compartilhou essas descobertas em uma reunião especial, emocionando a todos com relatos que uniam passado e presente. Enquanto isso, Lina finalmente retornou à cidade para participar das festividades que celebrariam a inauguração do Observatório e do Museu Cultural. Seu reencontro com Isaura e Caramelo foi marcado por abraços calorosos e lágrimas de alegria. A chegada de Lina trouxe nova energia para o Espaço Caramelo. Juntos, eles organizaram uma série de atividades que integravam ciência, arte e tradição, atraindo visitantes e fortalecendo o sentimento de pertencimento dos moradores. Na noite da inauguração, a comunidade se reuniu sob um céu limpo e estrelado. As estrelas brilhavam intensamente, como se fossem testemunhas silenciosas da transformação que a cidade vivia. Caramelo, como sempre, esteve no centro das atenções, rodeado de crianças e adultos que o acariciavam carinhosamente. Isaura subiu ao palco improvisado, emocionada, e falou sobre a importância da união, do respeito às diferenças e da coragem para sonhar. Lembrou que o caminho até ali não fora fácil, mas que cada passo dado representava a força do amor e da solidariedade. Joaquim, por sua vez, apresentou o projeto do Museu Cultural, destacando o papel fundamental de cada pessoa naquela construção coletiva. Suas palavras ecoaram como um convite para que todos continuassem cuidando do que haviam conquistado. O espetáculo final foi um show de luzes e música que combinou os sons da natureza com melodias inspiradas nas estrelas. A dança das memórias voltou a encantar, desta vez entrelaçada com movimentos que imitavam os ciclos celestes, como uma celebração da vida em todas as suas formas.
Caramelo, deitado ao lado de Isaura, parecia compreender que aquela era uma vitória que transcendera o físico. Era a confirmação de que, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis, a esperança pode brilhar mais forte. Naquele momento, sob o céu estrelado, a cidade e seus moradores se uniram em um abraço coletivo, sentindo que tinham despertado para uma nova fase, onde passado e futuro caminhavam lado a lado, guiados pelas estrelas e pelo coração. O verão chegava com um calor suave, trazendo consigo a promessa de novos começos e sonhos realizados. A cidade, que antes parecia mergulhada em desafios e dúvidas, agora exibia um brilho renovado, fruto do trabalho coletivo e da perseverança que marcaram os últimos meses. No coração dessa transformação, o espaço Caramelo pulsava mais forte do que nunca, um verdadeiro símbolo de união, coragem e amor. Isaura acordou cedo naquela manhã, com o sol iluminando o quarto da casa das janelas azuis. Sentia uma mistura de emoções, o orgulho, gratidão e um leve nervosismo pelo evento especial que marcaria o encerramento do projeto do Observatório e do Museu Cultural. Hoje seria o dia da cerimônia de entrega, um marco não apenas para a comunidade, mas para todos que, de alguma forma, se envolveram na construção daquele sonho. Caramelo, fiel companheiro, já estava ao seu lado, o olhar tranquilo e a presença acolhedora que sempre a ajudava a manter a serenidade. Ele parecia perceber que algo importante estava prestes a acontecer. Lentamente, levantou-se, sacudiu pelo dourado sob a luz do sol e caminhou até a varanda, onde observava a cidade despertar. Enquanto preparava-se para o evento, Isaura refletia sobre o caminho percorrido. Lembrava das dificuldades enfrentadas, das discussões acaloradas, dos momentos de incerteza, mas sobretudo, do amor que nunca deixou a comunidade desistir. Era esse amor que agora os unia em um propósito maior. O centro comunitário estava impecável, decorado com flores colhidas nas redondezas e bandeiras coloridas que balançavam suavemente ao vento. As pessoas chegavam aos poucos, vestindo suas melhores roupas, carregando sorrisos e histórias para compartilhar. Lina, que permanecerá ao lado de Isaura desde seu retorno, ajudava a organizar os últimos detalhes. Seu entusiasmo era contagiante, e sua conexão com Caramelo parecia mais forte do que nunca. Entre conversas e risadas, eles aguardavam o início da cerimônia. O momento mais esperado começou com o descerramento da placa que anunciava oficialmente a inauguração do Observatório e do Museu Cultural. Isaura subiu ao palco, emocionada, e agradeceu a cada pessoa que fez parte daquela história. Falou da importância de preservar a memória, respeitar as tradições e olhar para o futuro com coragem e esperança. Joaquim, sempre o coração artístico do grupo, apresentou uma exposição fotográfica que contava a trajetória da comunidade, desde os tempos difíceis até a construção do Espaço Caramelo e além. As imagens capturavam momentos de luta, superação, amizade e celebração. Logo depois, as crianças, acompanhadas por seus familiares, mostraram uma peça teatral que retratava a lenda da colina sagrada e as estrelas que iluminavam a cidade. A encenação emocionou a todos, especialmente Dona Cidália, que assistia com lágrimas nos olhos, orgulhosa por ver suas histórias ganhando vida. Caramelo ganhou um lugar especial na homenagem final. Isaura, com a voz embargada, contou a história do cachorro de rua que, mesmo enfrentando desafios inimagináveis, nunca perdeu a esperança. Aquele ser simples e resiliente, com seu coração dourado, ensinou a todos que o amor e a coragem são capazes de transformar o mundo. A cerimônia terminou com a Dança das Memórias, agora enriquecida com passos inspirados nas constelações e na natureza que cercava a cidade. Cada movimento carregava a energia de uma comunidade que aprendeu a caminhar junta, valorizando suas raízes e sonhando alto. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa, Isaura sentou-se ao lado de Caramelo no gramado. Olhavam para as estrelas que já começavam a surgir, sentindo uma paz profunda e a certeza de que haviam construído algo que ultrapassava as barreiras do tempo. Naquele instante, o cachorro Caramelo, símbolo de resistência e amor incondicional, descansava tranquilo, rodeado por aqueles que o amavam. Seu olhar, sereno e cheio de vida, refletia a promessa de que, mesmo nas noites mais escuras, sempre há luz para guiar o caminho. E assim, com corações cheios de esperança e mãos entrelaçadas, a cidade celebrou o amanhecer de uma nova era.
Uma era onde as memórias eram guardadas com carinho, os desafios eram enfrentados com união, e o amor era a força que movia cada passo. A história de Caramelo e da comunidade era, acima de tudo, um testemunho de que a vida, mesmo diante das adversidades, pode florescer em beleza, alegria e emoção. Um convite para que todos nós nunca deixemos de acreditar no poder da transformação e do amor verdadeiro. Fim. Você chegou até aqui? Então comente omissão, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.